imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Gostei, hein? Queridos, Lucas capítulo 15, verso de número 1 em diante. Falamos de Zaqueu e nós estamos nas parábolas de Lucas. Para quem está chegando agora aqui pela Casa dos Filhos, nós estamos numa série chamada, nós estamos trabalhando em lições de Jesus através das parábolas de Lucas. E nós temos crescido muito através dessas mensagens. Na semana passada o evangelista Rafael ministrou sobre as lições do grande banquete. O pastor estava em viagem. E hoje nós vamos trabalhar em cima das lições da ovelha e da moeda perdidas. E vai ser de grande crescimento para o nosso coração. Você não tenha dúvida disso. Você vai aprender demais com Jesus essa noite. Lucas capítulo 15 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai, nós amamos a Tua palavra, glorificamos o Teu nome essa noite. Eu quero Te agradecer, meu Pai, por cada vida que entrou aqui. Essa é a casa dos filhos. Essa é a casa dos filhos. Nos toca, precisamos da voz de um Pai para nos conduzir em todas as decisões dessa semana. O Senhor é um Deus de amor, de graça e de cuidado. Nós amamos a Tua presença. Nos leva para um lugar em Ti com temor, com graça e com muitas palavras proféticas que vão nos ativar. Vão colocar em nós um desejo, uma ousadia de viver ainda mais segundo a Tua vontade. Não deixa a gente fazer do nosso jeito, não deixa a gente viver do nosso jeito. Nós queremos viver na Tua presença. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Eu costumo dizer que muitas pessoas ficam dando voltas em pecado. Tem um pessoal aí que gosta muito de fazer perguntinha na rede social a pastores e líderes relacionadas a pecado. Isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado, né? Um monte de pergunta. Até não tem problema nisso, mas as pessoas elas ficam dando volta, e não conseguem entender que a essência da vida com Deus é viver com Deus. O maior pecado que nós podemos ter na nossa vida é estar longe da presença de Deus. Esse é o maior pecado. É a maior debilidade, a maior mazela é não viver na presença de Deus. Esse é o maior problema da humanidade. O maior pecado da humanidade é não viver na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque nós fomos gerados para a glória dEle. E se não estamos fazendo isso,
não tem sentido algum nós estarmos aqui. Simples assim. Então precisamos parar de dar volta no deserto e entender que eu e você precisamos dar o melhor a um Deus que deu o melhor para nós. O nosso melhor nunca vai ser comparado ao que Ele nos deu, mas precisamos dar o nosso melhor. Não existe um capítulo no Novo Testamento tão conhecido e tão carinhoso, tão lindo, tão amado como Lucas 15. Ele tem sido chamado por muitos teólogos o Evangelho dentro do Evangelho, como se contivesse uma essência particular, destilada das boas novas que Jesus veio nos entregar. Como eu falei pela manhã, Agostinho de Hipona usou uma frase que queima no meu coração, e a frase é: Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós para amar. Eu vou repetir: Deus ama cada um de nós como se houvesse somente um de nós para amar. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é conhecido pelas 3 parábolas famosas contadas por Jesus: a da ovelha perdida, da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. A mensagem de hoje foca nas 2 primeiras, e essas 2 parábolas têm um tema central em comum: o amor e a busca incansável de Deus por aqueles que estão perdidos. O capítulo começa com a multidão de publicanos e pecadores se aproximando de Jesus para ouvi-lo. Queriam ouvir Jesus falar, e isso causa muita murmuração entre os fariseus e os escribas. Eles criticam Jesus por quê? Porque Jesus estava se associando com pessoas consideradas impuras, pessoas consideradas indignas pela sociedade da época. E em resposta a essa murmuração, em resposta a essas críticas, Jesus começa a compartilhar as 3 parábolas, todas com o propósito de ilustrar a alegria encontrada quando o que estava perdido, longe do Senhor, é encontrado, é achado. Na parábola da ovelha perdida, Jesus fala sobre um pastor que deixa as 99 ovelhas para trás e vai em busca da ovelha que estava perdida. Quando ele a encontra, ele celebra. Repita comigo: celebrar é fundamental. Fala assim: celebrar é muito importante. Então ali há uma celebração, há uma alegria com a ovelha encontrada. Se alegra mais com a ovelha encontrada do que as 99 que não se perderam. Na parábola da moeda perdida, Jesus conta sobre uma mulher que perde a moeda e busca diligentemente encontrar a moeda em sua casa. Quando a encontra, as amigas nem sabiam da busca dela, os vizinhos nem sabiam da busca dela, mas ela faz questão de chamar todo mundo, dizer: eu tinha perdido uma moeda, mas eu achei, e eu quero que vocês se alegrem comigo. E eles celebram com ela, compartilham a sua alegria. Hoje pela manhã, o querido Jeremias estava me contando sobre um testemunho de um casal. É isso. Esse casal estava perdido, mas foi encontrado. E eu me alegrei quando ele me contou o testemunho. Isso é igreja. A igreja que celebra as almas que estão perdidas. E quando de repente algum entre nós consegue encontrar e consegue trazer de volta para a família que ela pertence. Toda casa precisa ficar feliz, toda casa precisa se alegrar. Essas parábolas enfatizam o amor e a misericórdia de Deus, mostrando que Ele está disposto, sim, disposto a buscar e perdoar aqueles que estão afastados dEle. Elas também desafiam a mentalidade dos fariseus e dos escribas da época, que desprezavam os pecadores, demonstrando que o coração de Deus está aberto a todos que se arrependem e voltam para Ele. Hoje,
temos muitas igrejas que só falta ter no nome Igreja Evangélica dos Fariseus. Comunidade dos publicanos, comunidade dos escribas. Publicanos, escribas e fariseus viviam numa constante guerra. Os publicanos eram mais o alvo, e os fariseus e os escribas aqueles que desciam a lenha com o tamanho da língua que tinham, a língua da religiosidade. E tem muitas igrejas de fariseus, de mestres da lei, que apontam o pecado, que apontam os erros, sabem apontar, mas não sabem abraçar. Sabem apontar, mas não sabem acolher. Repita comigo. Com as parábolas. Mais alto, com as parábolas da ovelha e da moeda perdida, eu aprendo a responder com sabedoria, ao invés de reagir com insanidade. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou essa parábola. Essa foi a resposta de Jesus. Os publicanos e fariseus pensavam que Jesus estava se rebaixando pelas companhias que ele escolheu, as pessoas que ele escolheu para andar, chegando a um ponto significativo, um ponto de tanta comunhão, que ele compartilhava refeições com eles. Jesus estava tendo intimidade com esses homens, porque a mesa fala de intimidade. É por isso que a mesa cura. Eles não podiam aceitar que a vontade do próprio Deus era que essas pessoas que viviam marginalizadas fossem alcançadas e convidadas a viver a realidade do reino de Deus. Para eles isso era uma crise, era inadmissível. Antes de Jesus Cristo contar as duas parábolas, ele está dentro de um contexto muito agressivo, recebendo críticas, cheio de armadilhas armadas para ele, um momento de grande pressão. E muitas vezes vivemos em um mundo onde é comum ver pessoas perdendo a sanidade diante dos problemas que estão passando. Pessoas que perdem um controle. Mas Jesus em momento algum perdeu o controle. Sempre esteve tranquilo, sóbrio, manso nas suas respostas. Lidar com a pressão, lidar com a dor, lidar com a perseguição, críticas ou injustiças, precisa ser uma virtude para todo cristão. Todo cristão precisa saber lidar com a pressão, com aquilo que não lhe agrada, porque a vida para com Deus é um desafio. Responder com sabedoria, com graça, com amor, com uma parábola, são as ferramentas que nós precisamos utilizar num mundo cheio de perseguições e críticas. Entenda essa noite, nada na Sagrada Escritura, nada de Gênesis a Apocalipse foi construído com crítica. Não se vê nada na Bíblia sendo construído com crítica. É por isso que filho de Deus não critica, filho de Deus abençoa. Crítica não constrói, crítica destrói. E antes de destruir quem está recebendo, destrói você que está falando. Você já parou para pensar que um dos capítulos mais incríveis da Bíblia,
que apresentam algumas das mais contadas parábolas de Jesus, começa com uma crítica religiosa. Lucas 15. Jesus é aquele que vira as mesas sem perder a sanidade. Jesus é aquele que vira as mesas e responde às críticas sem perder o coração. Esse é Jesus. Na maioria das vezes, temos duas reações comuns diante de problemas. E em nome de Jesus é quebrado isso essa noite, e nunca mais na sua vida você vai ter essas reações. Mas um povo que não tem um coração ainda 100% desprendido, um povo que ainda não tem um coração 100% doador a fazer a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus, a ser um pequeno Cristo, volta e meia tem dificuldades em lidar com o problema. Duas coisas comuns. Primeira delas, passividade e procrastinação. Pessoas que são passivas quando têm problemas, não resolvem, ficam procrastinando, deixando para amanhã, para depois de amanhã, para a semana que vem. São passivas, estão com um problema grave, mas vivem como se não tivesse nada. Uma passividade absurda. Não resolvem, não sentam, não calculam, não montam uma estratégia, não colocam diante de Deus, não se preocupam em sair daquela situação. Passividade, procrastinação. Outro ponto que afeta os filhos de Deus, os filhos da luz: impulsividade e precipitação. Uns não resolvem e outros resolvem, mas resolvem tudo errado. Uma parte não faz nada, outra parte faz, mas coloca os pés pelas mãos. Impulsivos e precipitados. Aqui na igreja nós ensinamos que uma pessoa, para resolver problema, ela tem que orar pelo menos 3 dias. Esther e a sua galerinha ficou 3 dias em jejum e oração para se apresentar diante do rei. Então, no mínimo 3 dias para você ouvir a voz de Deus. Alguns passivos, alguns tardios em resolver, e outros impulsivos, precipitados. Os impulsivos e os precipitados, o problema era do tamanho dessa caneca, mas por eles serem impulsivos e precipitados, eles vão tentar resolver o problema que é do tamanho da caneca. E quando eles têm a ação de tentar resolver na impulsividade, na precipitação, em vez de eliminar o problema que estava do tamanho da caneca, o problema se torna uma garrafa térmica. Arruma um problema maior ainda, porque se precipitou e foi impulsivo. Quantas mulheres não eram para casar, mas casaram porque queriam sair da solteirice e arrumaram um baita de um problema, porque não era esse homem que Deus tinha para você, mas você quis alguém para cumprir as tuas carências, não para cumprir um propósito, e arrumou um baita de um problema para a tua vida, e agora para resolver o problema se tornou maior ainda. Não há nada bom aqui. Temos que aprender com Jesus a responder com sabedoria, a responder com paz, a responder com amor, mesmo nas piores situações. Sempre é possível. Momentos em que você está sendo atacado podem ser momentos que antecedem as histórias mais memoráveis da sua vida, ou talvez as mais trágicas. Vai depender da forma com que você se comporta com o problema. Se você der a resposta correta,
essa história, esse problema pode virar um memorial na tua vida. Eu consegui vencer. Agora, se você der a resposta errada, pode se tornar a maior tragédia da tua vida. Faça dos teus problemas grandes conquistas para a glória de Deus. Faça dos teus problemas como um troféu grande de um campeonato que você vence, para você dizer: através da palavra de Deus, eu dei a resposta certa no momento certo. A minha vida estava assim, mas eu me posicionei da maneira de Deus. A questão nunca será o que fizeram contra você, mas o que você faz com o que fizeram contra você. Essa é a questão. Deixa eu falar para você. Surfista não surfa em mar parado. Ele só surfa em mar que tem onda. Se tem gente falando de você porque você está fazendo, é porque você está incomodando. Então continue fazendo, porque esse é um termômetro para a tua vida. E hoje é um senso de autorresponsabilidade, de introspecção. Como você age quando recebe uma crítica? Qual que é a tua reação? Como você se comporta quando você é criticado? Como que você se comporta quando você está sendo atacado ou perseguido? Como você se comporta, como você age quando falam mal de você? Como você se comporta como você age quando você sofre injustiça? Se tem alguém que já passou por tudo isso e passa volta e meia, sou eu. Eu não perco tempo com isso. Em situações como essas, Jesus agiu com sabedoria. Ele não deixou de ministrar aos que queriam ouvir, acolher os que precisavam de acolhimento e ao mesmo tempo confrontar quem precisava ser confrontado. Nessa noite, nós precisamos entender: Jesus é o maior mestre da inteligência emocional. Não tem coach melhor que Jesus. Jesus é o maior mestre da inteligência emocional. Temos que aprender com Ele e receber dele poder para liderar as nossas emoções. Eu não vou sair da casinha, porque eu estou no controle do Espírito Santo. Eu não vou perder a linha, porque eu sou governado por Jesus. Eu não vou perder a bênção. Precisamos controlar as nossas emoções, como Jesus controlou. Tito capítulo 3, verso de número 2: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. A tua língua é a porta de acesso ao céu, ou a porta que se fecha? Ou é a porta que você abre, ou é a porta que você fecha? A tua língua é a chave. A tua língua é a chave que tranca, ou a tua língua é a chave que abre?
Repita comigo: com as parábolas da ovelha e da moeda perdida, eu aprendo a valorizar o que Jesus valoriza. As duas parábolas são reforços simétricos e intencionais do que Deus valoriza. Jesus está mostrando o valor do perdido, mostrando também a urgência e a prioridade de encontrá-lo com o seu amor. Não era importante e impressionante que aquilo que era mais importante para Deus era o que menos os religiosos priorizavam. Aquilo que era importante para Deus era o que os religiosos desprezavam. Jesus estava entre os pecadores, falando sobre a importância dos perdidos e sendo julgado por aqueles que acreditavam estar cuidando das coisas de Deus. Quantas pessoas estão na igreja achando que estão fazendo algo para Deus e Deus não está recebendo nada, porque essas pessoas fazem acepção de pessoas, as julgam e as condenam pelas suas atitudes, pela vida que estão levando. Mas no processo de Deus, primeiro se ama, depois se ensina e depois se exorta. Se essas pessoas não serem amadas, nunca elas vão saber qual é o caminho para a vida eterna. Se ama, se ensina e se exorta. Mas você quer formar uma igreja perfeita lá fora, antes das pessoas entrarem aqui dentro. As pessoas não conhecem a Cristo. E se você está medindo elas com uma régua, a mesma régua que Deus vai medir você. A maioria das pessoas dizem acreditar na existência de Deus e valorizar o relacionamento com Ele, mas a grande questão desta noite é: priorizamos o que Deus prioriza? Nós amamos o que Deus ama? Deixa eu fazer uma pergunta para você: você chora por aquilo que Deus chora? Você celebra aquilo que Deus celebra? Porque aqui é uma celebração de Deus. Nós tivemos 3 almas hoje de manhã se rendendo a Jesus aqui. Isso aqui é para ficar todo mundo louco, é para jogar a cadeira para o alto, é para virar cambalhota. É verdade, irmão. Porque é o momento de celebrar. Essas 3 almas estavam perdidas, estavam distantes, mas encontraram novamente o caminho. E outros agora viram e sentiram pela primeira vez o caminho. Precisamos amar o que Jesus ama. Precisamos chorar pelo que Jesus chora. Precisamos celebrar aquilo que Deus celebra. Quanto da tua vida cristã é dedicada para alcançar os que ainda não têm Jesus? É comum muito dentro das igrejas, é comum, a prioridade da vida cristã é viver em santidade. Sim, sem santidade ninguém verá Deus. Nós precisamos buscar a santidade todos os dias da nossa vida. Santificação é a palavra, é preciso disso, faz parte. Aprender mais sobre Deus faz parte, os teus devocionais, os cursos que oferecemos aqui na igreja, aprender mais sobre a Bíblia, frequentar todos os programas da igreja. Eu quero que você vá, frequente tudo o que a igreja oferece. São coisas muito importantes na sua vida. Mas quantas vezes passamos um ano inteiro sem falar de Jesus para alguém, sem exercer a compaixão de forma prática aos que ainda não conhecem Jesus? Com todo respeito e carinho e amor pela tua vida, você não pode passar 12 meses do ano sem ganhar uma alma para Jesus. É inadmissível
você dizer que frequenta uma igreja, que lê a palavra e que ora todo dia, e você passar um ano sem falar do amor de Deus para alguém e ganhar essa alma. Na verdade isso é impossível. Você precisa analisar os seus últimos anos. Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você evangelizou? É impossível, vou falar de novo, porque você tem que escrever na tábua do teu coração. É impossível passar 12 meses você não ganhar ninguém para Jesus. Não tem como. Se você está na igreja, não tem como. Isso precisa te incomodar. Todo dia você acorda com um propósito. Qual é? Falar de Jesus para alguém. Você tem uma missão diária. Senhor, me aponta hoje, na segunda-feira, para quem eu preciso falar do teu amor. Me aponta na terça, me aponta na quarta, me aponta na quinta. Todo dia Deus tem uma pessoa para ti. A maior obra do nosso Pai foi Cristo crucificado, para as pessoas, para as almas que estavam perdidas da casa do Pai. A maior obra não vem, a maior obra já veio. Foi Cristo crucificado, para alcançar aqueles que estão perdidos. Então, se tem uma coisa que você precisa amar, é as almas que estão perdidas, porque Jesus morreu por essas. Mateus capítulo 5, verso de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Repita comigo: com as parábolas da ovelha e da moeda perdida, eu aprendo a amar como Jesus ama. Tomás de Aquino disse: Deus não espera que sejamos perfeitos para nos amar. Ele nos ama para que possamos ser aperfeiçoados em seu amor. O amor de Jesus por nós não é conceitual ou condicionado a algo. Jesus nos ama insistentemente. Jesus nos ama completamente. Jesus nos ama incondicionalmente. É assim que Jesus nos ama. Jesus nos ama porque Ele escolheu nos amar e nada mais. Êxodo 34, verso 6 diz: não há dúvida de que o Senhor é cheio de amor e perdão, e de que Ele é rico em bondade e paciência. O meu pecado sempre nasce aonde eu desisto amar. Eu vou repetir: o meu pecado sempre nasce onde desisto amar. O amor é a resposta para esse mundo. Você está em pecado quando você não ama. Você está em pecado quando você não estende a mão. Você está em pecado quando você não fala do amor de Deus para as pessoas. Você não está alcançando aquilo que te alcançou. Você não está levando para as pessoas aquilo que você recebeu. O pecado nasce aonde desiste o amor. Lamentações capítulo 3, verso 22 ao 24 diz: seja hoje renovado pelo amor de Jesus por você, para que você ande no amor dele. E diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança.
Repita comigo: com as parábolas da ovelha e da moeda perdida, eu aprendo a celebrar o que Jesus celebra. Deixa eu falar para você. O que você celebra revela realmente o que importa para você. O que você celebra revela realmente o que importa para você. Assim como o que você condena ou critica revela o que você despreza. O desprezo e crítica dos fariseus e religiosos mostravam quem eles eram. Eles não se importavam com as pessoas, viviam uma falsa piedade, estavam distantes de Deus e viviam apenas um sistema religioso longe da presença do Altíssimo. Para você entender todo o contexto da cultura dos fariseus e mestres da lei e a relação deles com os publicanos, tem alguns pontos interessantes. Eles eram classificados formalmente como pecadores ou pessoas que eram somente para esse mundo, mas não tinham a oportunidade de uma vida eterna de maneira alguma. Essa é a relação do fariseu, do mestre da lei para com os publicanos. Dar uma filha em casamento a eles era como entregá-la a leões para serem devoradas. Era proibido aos fariseus, com relação aos publicanos, emprestar dinheiro a eles, confiar algum segredo a eles, confiar a eles a adoção de um órfão, confiar a eles fundos de caridade, acompanhá-los pelo caminho. Era extremamente proibido andar com eles. Essa era a relação dos fariseus com os publicanos. E Jesus prega e expressa amor e intimidade pelos publicanos. E como lemos no início do culto, entra na casa de Zaqueu, o chefe dos publicanos. Esse é o Jesus que eu e você servimos. O Jesus que come com os homossexuais. O Jesus que come com as prostitutas. O Jesus que come com o morador de rua. O Jesus que come com aqueles que são diferentes de você. O Jesus que come com aqueles que estão no centro terapêutico. O Jesus que come com aqueles que estão no presídio nesse momento agora. Esse é o Jesus que nós dizemos que seguimos. Não é um Jesus que abençoa o pecado, mas é um Jesus que está ansiosamente querendo arrancar aquela alma da vida do pecado para provar do amor dele. E para isso ele senta à mesa e come uma refeição. Havia uma frase entre os judeus ortodoxos usadas com muito zelo profundo e muita santificação diante de Deus. E essa frase dizia assim: haverá alegria no céu por um pecador que é destruído diante de Deus. Haverá alegria no céu por um pecador que é destruído diante de Deus. A tua refeição com os publicanos dessa época agora, dessa geração, fará com que os pecados desses homens e mulheres sejam destruídos diante de Deus. E através da mensagem do Evangelho e da vida que você carrega de verdade em Deus, você vai conquistar almas que ninguém quer conquistar. Você vai visitar quem ninguém quer visitar. Você vai dar de comer para quem ninguém quer dar de comer. É isso que essa igreja tem feito e por isso temos entendido e alcançado algumas coisas. E precisamos entender ainda muito mais.
a parte B do verso de número 7, Jesus diz: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Agora eu queria levar você para pensar no momento que Jesus fala isso para os fariseus. Você imagina Jesus falando para aquela tropa de religioso, com as suas indumentárias, com as suas roupas da época, Eliel, e Jesus falando para os justos, porque eles eram justos. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. E aqueles homens, imagina a situação. Sabe por quê? O teu maior interesse não precisa ser agradar quem acha que é justo. O teu maior interesse tem que ser salvar as almas que estão indo para o inferno, e por conta disso você irá agradar a Deus. Celebrar o que Jesus celebra pode envolver uma mudança muito mais profunda do que parece. Precisamos repensar toda a nossa vida essa noite. O reino de Deus nunca implicará a uma mudança superficial. Sabe por que você não consegue avançar com Deus? É porque você nunca avançou nada. Sabe por que você não muda? É porque você nunca mudou nem um pouco. Ora na igreja, ora não está. Deixa eu falar para você, você nunca teve. Porque se você tivesse, você nunca saía. Porque a mudança com Jesus é radical. Se eu quero, eu decido, e nada, nem ninguém, nem o diabo vai me tirar ele da presença. Se eu quero, eu quero. Então permaneça, fique e prospere, porque quem permanece cresce. Nunca será mudança superficial. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não morreu na cruz para te melhorar. Jesus morreu na cruz para te transformar. Deus não quer que você seja um cara legal. Que cara legal. Pô, aquela menina é legal. Querido. Deus quer confiar almas a você. Deus não quer que você seja um cara legal. Deus quer que você seja um filho que Ele possa confiar, porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus ama todos, mas Ele confia em poucos. Você precisa ser um homem que Deus confia. Você precisa ser uma mulher que Deus confia, para que Ele possa entregar uma grande obra na tua mão. A mudança precisa ser profunda. Por mais que você se considere alguém afundado no pecado, Deus está tocando em você e começando sim a impactar e trazer para você uma transformação profunda na tua vida. Muda tudo, porque é uma nova cosmovisão, é uma nova forma de ver o mundo e viver a vida e viver no mundo. Você precisa processar todos os acontecimentos com as lentes da graça e com a mente de Cristo, porque quem tem a mente de Cristo pode viver os propósitos de Deus. A mente do homem vive os propósitos do homem. Agora o homem que carrega a mente de Cristo vive os propósitos de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: sabe quem é você?
Agora vocês estão tudo rindo, depois estão tudo chorando. Olha de novo para ela e fala assim: sabe quem é você? Agora olha para ela e fala assim: sabe quem sou eu? Sabe quem sou eu? Fala assim: o pastor vai responder para nós. Eu falo que vai chorar porque começa comigo, né? Sempre é assim. Deixa eu falar para você. Nós somos aquela moeda perdida. Nós somos aquela ovelha perdida. É isso que nós somos. Jesus não desistiu de nós. Somos o alvo eterno do seu amor. Não há amor maior do que o amor de Jesus. Você era a moeda. Eu e você éramos a ovelha. Nós éramos o projeto falido que Jesus investiu. É por isso que estamos aqui hoje, parando para ouvir a sua palavra. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, não como crentes, não como evangélicos, não como da Batista, da Assembleia, da Católica, mas como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, do 4 ao 6. Somos escolhidos, amados, trazidos para perto e predestinados para a glória de Deus. Sabemos do que Jesus fez e faz por nós. Mas qual é a sua resposta hoje ao amor dele? Qual é a tua resposta em relação a todo esse amor que te alcançou? O que você vai fazer com isso? Fique de pé. É o incenso do amor de Yeshua nesse lugar. É o perfume do amor dele. E nessa noite eu quero abraços. Nessa noite eu quero abraços de amor. Nessa noite eu quero a tua resposta ao amor dele. Eu desejo que você viva esse amor. Você entrou nessa igreja hoje porque há uma profundidade do amor de Deus para ti, para a tua vida. Não é o teu vizinho, não é um familiar, é contigo. É contigo que Deus está tratando essa noite. É com o teu coração. Não se preocupe com ninguém. Agora se preocupe em dar uma resposta a você. Eu quero orar. Eu quero orar nessa noite em amor pelas ovelhas perdidas. Eu quero orar por aquelas pessoas que estavam distantes, mas encerraram esse ciclo hoje nesse culto. Eu quero orar por essas pessoas que estavam longe do aprisco, longe da família, mas sabem que há uma família para pertencer. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aqueles que sim, andaram no caminho de amor, mas se afastaram. Chegaram com feridas,
machucados, com sede, com fome. Eu quero declarar que em nome de Jesus nessa noite você passa a ser suprido novamente. Mas dê uma resposta, porque o banquete do Pai já está preparado. E eu também quero orar por aquelas pessoas que querem hoje, mais do que nunca, render os seus corações ao amor de Jesus. E falar assim: eu nunca tinha ouvido esse evangelho, nunca na minha vida eu tinha tido uma experiência tão forte, e hoje eu entrei nesse culto, eu entendi que não há vida longe de Jesus, que não há vida longe do amor de Jesus, e nessa noite eu quero receber esse amor no meu coração. Eu quero orar por todas essas pessoas. Aí onde você está, eu quero que você levante a sua mão bem alto, para que eu possa ver, bem alto, bem alto.